eu sou o André Ávila, esse é o Tô Falando, e hoje é o quadro Estranho Eu, sobre autoestima. Autoestima, eu acho que ela se define, né, em como a autoimagem que a pessoa tem, em como a pessoa se vê, em como a pessoa aprecia aquilo. E não só na imagem física, mas também na imagem não física, na personalidade, nas atitudes. E eu tenho notado que a maioria das pessoas tem tido problemas com autoestima. O que não é um grande problema ter problemas com autoestima, porque às vezes, se há alguma característica que realmente a pessoa não aprecia, não tem nada de errado em ela não apreciar. Agora, por outro lado, a pessoa tem que ver o que é apreciável e o que não é apreciável. Porque, por exemplo, eu sou pequeno, eu tenho 1,60 m. Baixa altura não é apreciável porque é um problema ser pequeno, ou a sociedade considera que é um problema e isso é apenas estético. Eu tô acima do peso, eu peso 74 quilos, sendo que eu deveria pesar 59, 60. E aí, de novo, é um problema eu estar pesando mais, ou a sociedade decidiu que isso era um problema. Dentre várias outras questões que entram nisso. Então cabe a avaliação da pessoa sempre. Eu tenho um problema, eu sou um problema, ou me considero um problema e não tem nem fundamento isso, não tem nem razão isso. Eu acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque a gente costuma ouvir, né, o que as pessoas estão falando sobre nós, e as pessoas não têm a menor noção do que estão falando, não têm a menor noção do impacto daquilo na gente. E a gente, ao invés de prestar atenção, ao invés de tomar cuidado para que aquilo não nos machuque, a gente absorve. E aí a nossa autoestima vai lá para baixo. Quantas características, eu acho que isso também entra muito, porque tantas coisas que são consideradas defeitos por todo mundo, será que realmente são defeitos? Será que realmente é assim? Por exemplo, eu sempre fui considerado uma pessoa muito estressada, uma pessoa que não aceita levar desaforo e afins. Ok, beleza. É um problema, porque às vezes eu posso ser sem noção sobre isso. Mas por outro lado, isso também é uma coisa boa, porque eu defendo as pessoas que eu gosto, exatamente usando isso também. Outra situação, eu sou uma pessoa muito ambiciosa e eu sempre fui assim. Eu quero crescer, eu quero mais, eu quero sempre ir além. E, bom, isso não é um problema. Ser ambicioso não é um problema, ainda que as pessoas tenham passado a caracterizar isso como um problema. O problema é ser desonesto. O problema é o meio que as pessoas usam para chegar nos objetivos, que elas costumam usar de artifícios que são injustos, de artifícios que tiram a oportunidade dos outros para que eles tenham. Isso não é um problema da ambição em si. Isso é um problema da falta de honestidade, da falta de caráter. Ok? Bom, então eu acho que a gente tem que sempre refletir muito, muito, muito sobre quem nós somos, sobre o que nós somos, sobre o nosso papel no mundo, sobre a nossa aparência, sobre tudo isso, para que a gente talvez chegue em algum lugar. E se a gente achar que realmente deve mudar, tenta mudar sim, sabe? Conta com a ajuda de amigos, conta com a ajuda da família, conta com a ajuda de quem puder, conte principalmente com a sua própria ajuda. E não se cobre imediatamente. Eu gostaria de estar mais magro, por exemplo, mas eu não tô. E não adianta eu pegar e lutar comigo e entrar numa dieta que não vai ser saudável, passar fome, fazer exercícios de forma que vão me detonar, que eu não vou aguentar fazer mais nada. Sendo que o meu corpo já é um pouco mais largo, e mesmo quando eu era magro, eu tinha o corpo já um pouco mais largo. Eu lutava de segunda a segunda, me exercitava, não tinha uma flacidez, mas ainda assim eu parecia estar cheinho, porque o meu corpo é desse jeito. A minha altura, eu não tenho nada o que fazer sobre isso, e não é um problema a minha falta de altura. Assim como as duas características que eu citei, né? O ser nervoso e o ser ambicioso. Não são necessariamente problemas. E se eu mudasse isso, o que mais eu estaria mudando em mim? Será que valeria a pena eu me adequar no rótulo do que os outros consideram bom e tirar o lado positivo dos meus defeitos? Será que vale a pena mesmo a gente se encaixar no que os outros consideram bom pra gente? Ou será que a gente deve se amar um pouco mais do jeito que a gente é e tentar crescer com isso?
Bom, gente, esse foi mais um Tô Falando, né? Nesse quadro eu falo um pouco mais direto. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, mostrem para os seus amigos. E é isso. Um beijo e até a próxima.